Já o Luan Pérez é um cara que rodou mais aqui pelo Brasil. O Luan Pérez, cara, eu lembro de falar de escrever sobre o Luan Pérez quando ele estava atuando pela Ponte Preta na Série B. O Luan Pérez estava na minha seleção das estatísticas, porque ele tinha sido um dos maiores passadores. Agora não sei se foi acho que foi, não sei se foi no Paulistão ou na Série B. Acho que foi no Paulistão, na verdade. Que ele vai fiquei na dúvida. Mas ele estava na minha seleção das estatísticas, atuando pela Ponte Preta em algum desses dois campeonatos, no iníciozinho da carreira. Ele surge da Ponte Preta, vai para o Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ponte, depois vai para o Fluminense, fica pouquíssimo tempo no Fluminense, depois ele vai para a Bélgica e volta para o Santos, e aí no Santos que ele ganha um destaque um pouco maior em relação ao cenário nacional, né? Porque até então ele vinha jogando Série B, sabe, equipes menores, Portuguesa, Santa Cruz, Red Bull Brasil. No Fluminense jogou muito pouco, foram 9 jogos só, vai para a Bélgica, joga pouco e volta. E aí eu lembro quando eu fiz matéria, inclusive, sobre ele no Santos, exatamente para falar da qualidade dele com a bola nos pés. Porque ele era sempre, como eu lembrava dele da minha seleção das estatísticas, era um cara que sempre aparecia entre os jogadores com mais passes certos. E a gente vai ver isso aqui, inclusive, nos números dele. E aí do Santos ele vai muito bem, é negociado com o Olympique de Marseille, onde ele joga com o Payet. Até subiu uma micromatéria, né? Um mini postzinho no Twitter e no Instagram. Aliás, quem não me segue, segue lá, @blog do Garone, que ele jogou com o Payet, né? Ele teve uma temporada com o Payet, os dois titulares. O Luan Pérez jogou 50 jogos, se eu não estou enganado, pelo Marseille. Foi isso mesmo, uma temporada, 50 jogos, 40 desses com o Payet. E foi uma das melhores temporadas, inclusive, da carreira do Payet. Claro que não condicionado ao Luan Pérez, mas era um momento bom ali do Payet, uma fase artilheira do Payet, que ainda estava conseguindo render muito bem, né, fisicamente. Então os dois se conhecem. E isso pode ser um facilitador. Né? Não sei como é que é a relação deles, pode ser até um dificultador, né? Que se os dois não se derem bem, e já vira um problema. Mas imagino se o nome do Luan Pérez está sendo ventilado, pode ter passado por ali, até porque é algo muito comum, tá? E aí já vem um primeiro porém aqui. Dessa lista de 3 zagueiros, só um é realmente canhoto e joga pela esquerda normalmente, que é o Luan Pérez. Tanto o Tolói quanto o Guti jogam mais pelo lado direito. O Guti, em muitos momentos, joga numa linha de 3 centralizado também. Né? Então, assim, canhoto que joga pela esquerda, só o Luan Pérez dessa lista. Então, esse já é um primeiro ponto, para mim, favorável ao Luan Pérez. Aí falei um pouquinho do Tolói, passei aqui pelo Luan Pérez e falei do Guti, assim, de maneira geral, mas aí tem situações distintas aqui, né? Como eu disse, o Tolói sofreu na última temporada com algumas lesões musculares, nenhuma lesão grave, nada muito sério, né? Não teve nada ligamentar, mas sofreu com lesões nas últimas temporadas. Na última temporada, principalmente. O Luan Pérez, ele teve uma lesão muito grave. Praticamente não jogou na última temporada, tanto que esses números aqui do Luan Pérez são números da temporada 22-23. Porque temporada passada foram 8 jogos. Né? Tipo, mal começou a temporada, aliás, 3 jogos. Né? Ele se machucou até na 22-23 e só foi se recuperar nessa agora, fez um jogo ou outro voltando, tentando ganhar ritmo. Né? Jogou pré-temporada agora, jogou 11 minutos no mês passado, mas muito pouco, né, para a gente poder avaliar para falar no Luan Pérez. Então isso é um ponto muito negativo para o Luan Pérez, já que a gente sabe que lesão no joelho não é algo simples, não é algo fácil de ser tratado, e às vezes você fica com algumas sequelas. Mas, enfim, o lado positivo do Luan Pérez, inclusive os números também mostram isso. Claro que o Luan não joga também num nível, numa liga do nível da do Tolói. Então, isso a gente precisa levar em consideração quando a gente olha números aqui. Né? Então, a gente olha aqui. Mas o Luan Pérez, mesmo jogando no Brasil, esses números batem muito com o que a gente viu aqui. Tanto o Tolói quanto o Luan Pérez são zagueiros mais físicos do que o Rodrigo Guti. O Rodrigo Guti vai levar vantagem no jogo aéreo. A gente vai ver aqui, ó. O único verdinho do Rodrigo Guti é esse duelos aéreos aqui. Tanto o Tolói quanto o Luan Pérez são melhores do que o Guti nisso. Nesse jogo físico por baixo. O Guti é forte no jogo aéreo, o Luan Pérez e o Tolói são fortes por baixo. O Luan Pérez, para mim, bem fisicamente, é quem é mais equilibrado em tudo. Porque ele tem uma boa estatura, ele ainda tem uma boa idade, ele tem qualidade com a bola nos pés. O Luan Pérez tem uma inversão de jogo muito boa. A diagonal que ele faz em muitos momentos para ajudar na construção. E ele é também físico, assim como o Tolói.
Então ele é um pouco mais novo do que o Tolói, é mais alto do que o Tolói, e ele também é físico, além de ser canhoto, que para mim é a posição mais carente. Eu falei aqui do canhoto, porque o Vasco tem para a direita Rojas, vamos por ordem, né? João Vitor, Maicon e Rojas. São 3 jogadores onde o titular, para mim, é incontestável, que é o João Vitor. O Maicon pode jogar pelo lado esquerdo, se tiver fazer uma dupla com o João Vitor, mas você tem a opção sempre do Maicon pela direita e você ainda tem o Rojas. Então, um zagueiro para a direita, eu não vejo como necessário, nem para a composição de elenco, que não seria nem o caso do Luan Pérez e do Tolói. O Tolói não seria para compor elenco. Então, eu vejo a necessidade do Vasco muito maior de trazer um zagueiro para o lado esquerdo. Então, o Luan Pérez, se a gente excluir o fato da lesão, para mim seria o perfil perfeito de contratação do Vasco. Porque tem esse equilíbrio de qualidade técnica, ou seja, capacidade com a bola nos pés, de construir, de inverter o jogo, de dominar as ações com a bola nos pés, né? Não é aquele zagueiro apavorado, sabe jogar com a bola nos pés e que tem virtudes físicas também. Não fica naquele dilema do Léo Pelé, né? Que é, mas ele tem qualidade para sair jogando, ele quebra a linha conduzindo, ele abre muita bola bem para o Piton, né? Consegue arrastar a marcação, atrai marcação, abre bola para o Piton, ajuda na construção. O Luan Pérez consegue fazer isso e ser bom fisicamente, ser bom no jogo aéreo, ser bom nos duelos defensivos. Então é um jogador que me agrada mais do que o Tolói e o Guti. Por conta disso que eu falei. Tem as características que o Vasco precisa mais, ao meu ver, nessa situação. A grande questão do Luan Pérez, como eu disse aqui, é a lesão. Então você seria assumir um risco. E aí, para mim, é uma contratação que tem que passar muito, até mais do que uma questão técnica, porque acho que o Luan Pérez é conhecido da maioria, mas passa muito mais por uma avaliação médica do que uma avaliação técnica. E aí eu não sou capaz de fazer uma avaliação médica para dizer como ele está. Só o médico pode fazer, só o médico que atende ele. Não adianta ser médico e não atender ele também, você não pode falar num paciente dos outros. Né? Mas, então, para mim, esse é o ponto. A gente olha os números aqui, o Luan Pérez, inclusive, leva vantagem em relação a quase tudo, em relação aos outros. Falei, a gente só precisa lembrar, o Luan Pérez joga na Turquia, ou jogou na Turquia essa temporada 22-23, o Tolói estava jogando na Itália. Então a gente consegue nivelar. A média de passe curto não é muito diferente. Do Tolói, aproveitamento, né, do Tolói e do Luan Pérez não é muito diferente. Desarme tem uma diferença um pouco maior, mas na Itália o jogo é mais qualificado, então isso não dá para desmerecer o Tolói por conta disso. Interceptação, idem. Duelos aéreos é muito próximo ali também, o Luan Pérez com o Tolói, apesar do Tolói não ser tão alto. Mas o percentual já é bem menor do Tolói, aproveitamento do Luan Pérez, que é bem mais alto, já é superior. Disputa de bola pelo nível de dificuldade do Tolói, ele não fica longe dos outros, percentual também não. Então, assim, para mim são os 2 nomes principais, né? Mas se fosse Garoni, escolhe um. Ignora a questão de lesão, porque tanto o Tolói quanto o Luan Pérez estão vindo de sequência de lesões diferentes, com graus diferentes, que eu já falei aqui. Mas eu iria de Luan Pérez. Se tivesse possibilidade real do Luan Pérez voltar a atuar e tiver capacidade médica de voltar a atuar, falei, isso aí não tem como eu avaliar. Eu escolheria o Luan Pérez pela idade, por já ter experiência em Série A, teve experiência internacional também, foi bem. Canhoto, o Vasco precisa de zagueiro canhoto, tem qualidade com a bola nos pés e é equilibrado nesse sentido. Tem altura, tem força física, é um zagueiro agressivo também. Eu falei que o Guti, eu acho que eu achei um zagueiro que distancia muito, mas para mim o Luan Pérez seria essa melhor opção, sempre com a ressalva da questão médica.